Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mundo de História. No episódio de hoje, eu vou bater um papo com vocês sobre um tema que eu acho fantástico, que é o Shogunato Tokugawa e o seu fim, que dá origem ao Império Japonês. Antes de começarmos, vale a pena deixar aqui um alerta de gatilho, que esse episódio vai ter um pouco alguns comentários sobre suicídio, no caso do seppuku, que é a parte comum no Japão feudal. Então fica aí esse alerta. E bom, antes de nós entrarmos no Shogunato Tokugawa em si, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. O primeiro ponto que eu tenho que explicar é o Shogunato. O Shogunato foi um sistema político que se instaurou no Japão, nas ilhas japonesas, mais ou menos 1100 depois de Cristo. E é basicamente um sistema feudal, mas no lugar de ter um líder como um rei, um nobre, o líder era um grande samurai. Essa é a questão do shogunato. Por isso que muitos colocam como uma ditadura militar feudal, pois o líder era um militar. Dentro do shogunato, nós tínhamos duas figuras, o shogun e o daimyo. O shogun, como você deve imaginar, é o líder do shogunato, é o mais forte samurai. O daimyo é um termo para se referir a um senhor de terras. É basicamente um samurai, um líder, que recebeu terras e governava essas terras. Vale ressaltar que a maior parte do Japão não estava sob domínio direto do shogun. Que apesar do shogunato ser o sistema oficial, eram os daimyos, vários daimyos que existiam, que dominavam a maior parte das terras japonesas. E uma questão interessante para também é a questão da sucessão do shogun. Nós estamos acostumados com monarquias que quando o rei, a rainha, o imperador, a imperatriz morrem, o seu filho normalmente assume o trono, mas havendo também casos que a filha assume o trono. Já o shogunato é um pouco diferente. Que apesar da tradição ser que alguns herdeiros do shogun herdaria o governo do shogunato, houveram casos em que jovens de outras famílias foram adotados pelo shogun, até mesmo sua lei de morte, para assumirem a liderança do shogunato. E, no caso da ausência de um herdeiro direto do shogun, haviam famílias próximas que teriam um membro escolhido para assumir o shogunato. Mas vamos entrar agora um pouco no shogunato Tokugawa. O Tokugawa chegaram no poder em 1603, após a sua vitória militar na Batalha de Sekigahara contra o antigo shogun, e fundam, nessa data, o seu shogunato. O primeiro shogun, o Ieyasu, ele tinha uma ideia de construir um sistema político do shogun mais duradouro. Não durou muito mais, foi um tempo parecido, durou de 1603 a 1868, quando nós temos a Revolução Meiji, mas mais para frente vamos falar disso. E foi ele, porém, que tentou estabilizar no shogunato. Realizou alianças, redistribuiu terras, retirando as terras dos perdedores da batalha do antigo shogunato e distribuindo os novos aliados, ao mesmo tempo que tentou solucionar conflitos. Ele buscou sentar, entre aspas, com lados de conflitos e resolver disputas políticas, territoriais, etc. Ele atuou ainda para garantir o seu controle sobre... Ele atuou ainda para garantir que qualquer evento direto dos guerreiros, ou questionar os guerreiros / samurais, ficasse na mão deles. Para isso, ele proibiu que a corte interferisse. A corte não poderia mais dar títulos para samurais ou nobres ou gerar promoções, garantir promoções de patente. De uma forma, deixar que o imperador em si ele teria apenas que se preocupar com a cultura ou com alguma outra arte.
porque essa é uma característica importante do shogunato. O imperador, apesar de ser o imperador, de estar lá no palácio e tudo mais, ele não tinha poder. Ele era um mero fantoche do shogunato. E vale ressaltar também um pouco as características do Estado, entre aspas, Tokugawa. Da totalidade das terras japonesas, apenas um quarto estavam na mão do shogun. Ou seja, 75% das terras estavam na mão dos daimyos aliados ou não tão aliados. Mas é interessante como que o shogun dominava ainda as terras mais produtivas e as rotas para suas terras, que eram as rotas comerciais, estavam na mão de seus mais próximos e mais poderosos aliados. E entre os donos das terras, eu quero ressaltar aqui a figura das terras de Satsuma. Era uma região que ficava ao sul do Japão, que não fala dela um pouquinho mais para frente, mas ela foi uma região que se investiu muito militarmente. Porque enquanto a média de samurais por domínio era de cerca de 5%, nas terras da Tsuma era entre 20% e 30%. Ou seja, a cada 100 pessoas da terra de Satsuma, entre 20 e 30 eram samurais, eram guerreiros. Isso vai ter uma implicação importante mais para frente. E dentro do estado, entre aspas, do shogunato Tokugawa, nós tínhamos uma certa burocracia. Nós tínhamos 17 mil funcionários que atuavam burocraticamente, resolvendo as questões do reino, perdão, do shogunato. Esses cargos, muitos, eram distribuídos entre os vassalos e pessoas de confiança. Nós tínhamos também os Hojo, que a tradução em japonês é conselheiros. Eles eram responsáveis pela política externa, primeiro com a China, por exemplo, mas também era responsável pela relação entre os daimos. Também responsáveis por qualquer grande projeto de construção, e, se necessário, eram eles que iriam organizar as tropas para combater qualquer rebeliões. O shogunato, como eu disse, ele é muito feudal, o que leva também a uma descentralização. Como nós vimos, a maior parte das terras não estão nas mãos do shogun. Mas em 1615, o shogunato Tokugawa adotou um código das casas militares, como é chamado, que buscou, na minha visão, centralizar um pouco mais o poder. Ele exigia que daimos não aceitassem mais criminais ou criminosos em suas terras. Qualquer fortificação poderia ser sustentada apenas pelo shogun. Qualquer casamento político que fosse realizado nas terras dos daimyos teria que ser aprovado pelo shogun. E qualquer atividade suspeita em territórios vizinhos teria que ser relatado ao shogunato. É uma forma de buscar centralizar o poder na mão do shogun, fortalecer o shogunato. Mas apesar dessa tentativa, há duas questões interessantes para ressaltar. Que não havia uma justiça nacional organizada, não tinha um código de leis especificamente, havia ainda justiça privada, cada região muitas vezes atuava com bem-querer justiça, e até mesmo duelos eram usados para resolver conflitos. E além dessa ausência de justiça, havia também ausência de poder centralizado. Não havia uma centralidade política específica e nem econômica barra financeira. Não havia um sistema financeiro organizado, nem meio de comunicação, o que prejudicava a unificação do território, prejudicava a formação de um possível reino, de um possível shogunato total. Avançando um pouco no tempo, nós vamos falar um pouquinho agora sobre como o shogunato Tokugawa começou a se abrir cada vez mais, ou se relacionar cada vez mais com o exterior. Uma primeira abertura se deu no norte do Japão, uma região chamada Matsumai,
em que, por questões climáticas, não conseguia produzir arroz e dependia do comércio com os povos Ainu, os povos nativos daquela região, para sobreviverem. E essa questão, essa exploração comercial, acabou esbarrando numa exploração comercial e geográfica do Império Russo, que avançava para aquela região. E é no século XVIII que o contato com os russos aumenta um pouco, mais especificamente em 1725, quando cossacos russos atacam o cargueiro japonês, deixando apenas dois sobreviventes. E apesar de um contato já, a certo ponto, violento, não gerou muito mais conflito, não gerou muito mais contato. É mais em 1804, ou seja, quase 80 anos depois, que os russos realmente entram em contato com os japoneses por meio de Nikolai Rezanov, que é enviado para entregar uma carta ao imperador japonês. A carta pedia privilégio de comércio com o shogunato, ou com o Japão, o que foi rapidamente negado pelo império e pelo shogun. E é interessante que, em resposta, houveram 2 anos de ataques russos a portos japoneses, na expectativa de que os japoneses reagissem de forma violenta, dando uma possibilidade de guerra, de confronto, que forçasse uma abertura. Isso falha. E também tem uma questão que a Rússia passou a focar menos no Japão, porque nos anos de 1800, no início dos anos 1800, nós temos as guerras napoleônicas. E a Rússia, assim como boa parte da Europa, passou a concentrar seus esforços, ou sua atenção, não é dizendo, em combater Napoleão e a França, o que permitiu um certo esquecimento, entre aspas, das relações russo-japonesas, que só foram retomadas cerca de 30 anos depois da queda de Napoleão. E é interessante, mesmo quando o Japão ficou sabendo da guerra do ópio, na qual a China foi obrigada a abrir portos de forma violenta para o comércio com o Reino Unido e para o comércio de ópio, que é uma droga, eles não agiram muito. Um político japonês chamado Mizuno Tadakuni, ele disse que, apesar da guerra do ópio dizer a respeito de um país estrangeiro, ele acreditava que isso deveria servir como um alerta para o Japão, mas não se viu muito. O Reino Unido chegou a pressionar o Japão para que abrisse seus portos, até perceber que teria que pressionar de forma violenta. Mas temendo como isso seria visto, ele deixou para que outras nações agissem para essa abertura. E a nação que ficou encarregada, entre aspas, de realizar a abertura foi justamente os Estados Unidos da América. Para isso, organizaram a chamada Missão Perry, na qual o almirante Perry foi enviado para o Japão para negociar. Mas qual era o interesse americano no Pacífico? Os Estados Unidos, antes de usarem o petróleo, dependiam de óleo de baleia para gerar a iluminação das ruas. E o Pacífico tinha uma grande concentração de baleias, e o Japão era famoso por caçar baleias. Ao mesmo tempo, a China seria uma excelente fonte de carvão para os Estados Unidos, que cada vez mais se industrializava. Por isso, o interesse americano no Pacífico. Em 1953, o Perry começa a negociar com o Japão a abertura, e as discussões terminam sem um sucesso, mas com a mudança de tom. Tira aquele tom amigável, diplomático, para um tom violento e de ameaça. Não é à toa que, em julho de 1953, Perry entra com parte da sua esquadra naval na Baía de Edo, atual Baía de Tóquio, e exige abertura. E ao se deparar com ameaça de violência, ameaça de conflito, o shogunato, o Japão em si, abriu mão do seu isolacionismo, de certo ponto, permitindo que os Estados Unidos comercializassem com eles. Mas eles sabiam muito bem que, ao cederem para os Estados Unidos, outros países exigiriam o mesmo.
Não é à toa que rapidamente a Inglaterra e a Rússia conquistaram acordos iguais. O isolacionismo japonês chegava a um fim. E é interessante que entre Perry chegar para negociar no Japão e a queda do shogunato Tokugawa e a queda do shogunato como um todo, nós temos menos de 20 anos. Se nós pegarmos a assinatura oficial dos acordos, que ocorre em 1860, nós temos 7 anos até o último shogun Tokugawa renunciar ao seu cargo. Mas vamos por partes. O shogunato Tokugawa passou a buscar, então, centralizar o poder que devia mais para tentar defender sua soberania nacional, que estava, para ele, sendo ameaçado. Ele chegou a chegar até mesmo a criar um programa de modernização militar, com apoio francês até mesmo estadunidense, que conseguiram armas. E na tentativa de estabilizar internamente, houve o chamado expurgo de Ansei, que foi uma caça à oposição política. A todos que estivessem se opondo às ações do shogunato foram caçados. Não necessariamente mortos, mas presos, mas nós tivemos sim mortos. E apesar dessas tentativas, a situação do shogunato não era das melhores. A instabilidade interna crescia cada vez mais. Os daimyos, os antigos aliados do shogunato, passavam agora a apoiar o imperador. E nesse momento, os principais líderes políticos do combate ao shogunato, provavelmente o Tokugawa no caso, chamado Sakamoto Ryoma, cria uma lista com 8 pontos que iriam orientar o Japão nesse novo momento. A ideia desses 8 pontos era de entregar novamente o poder à corte imperial, ou seja, ao imperador, criar 2 câmaras legislativas, abolir cargos antigos e permitir que as relações internacionais fossem agora conduzidas de acordo com a opinião geral do Japão, não mais a opinião de um líder em si. Em outras palavras, é basicamente acabar com o shogunato, acabar com a cultura do shogunato, com a cultura política do shogunato, e gerar a criação de um império. A pressão é tanta e a instabilidade é tanta que o shogun Yashinobu Tokugawa, o último shogun, aceita o documento, renuncia a seu cargo perante o imperador. Nós temos, então, em 1868, o fim de 7 séculos de shogunato. E esse momento de centralização do poder na mão do imperador, de apoio ao imperador e de fim de shogunato é chamado de restauração Meiji. Mas eu vou falar mais especificamente da restauração Meiji, um episódio dedicado à restauração em si. E apesar do shogunato chegar a um fim, havia ainda um evento para ocorrer, chamada Rebelião de Satsuma. Satsuma, que é a mesma região que eu falei atrás, que era militarmente forte, realiza uma rebelião contra o Império Japonês. Mas por que fizeram isso? Satsuma, inicialmente apoiador do Império, tendo até mesmo recebido cargos após a extração Meiji, passou a ficar satisfeito com decisões políticas do Império. Está percebendo que o fim dos samurais, de sua cultura, estava cada vez mais próximo à medida que o Japão se modernizava. Então, Saigo Satsuma, o líder do clã Satsuma e da região, passou a organizar treinamentos militares em massa, já planejando uma rebelião. Há, porém, algumas brigas, alguns conflitos, só dizendo, entre o Império e o Satsuma, mas a rebelião em si começa apenas em 1877, que seja de 3 grandes batalhas. Eu vou focar na última delas, que é chamada Batalha de Shiroyama. Os samurais, já enfraquecidos, enfrentavam agora a sua última batalha, a sua última chance de sobreviver. Em um contexto no qual o exército imperial era 60 vezes, aproximadamente, maior que o exército de Satsuma, a derrota é certa, mas os samurais, com toda a sua honra militar, com todo o seu foco no Bushido, no caminho do guerreiro, não iriam aceitar se render. Eles prefeririam a morte. A batalha começa e, rapidamente, o exército imperial massacra os samurais, não sem um grande número de perdas, mas a superioridade tecnológica japonesa era superior dos rebeldes. No fim do primeiro dia, Saigo, o líder de Satsuma, morre.
Ninguém sabe ao certo a causa da morte. Muitos colocam que ele teve o seppuku, que era a técnica de suicídio japonesa, no qual você era realizado com um assistente, ou se ele morreu por conta de ferimentos de balas durante a batalha. Mas o fato é que na manhã seguinte, cerca de 40 samurais restantes avançaram contra o exército imperial, sendo massacrados rapidamente. E esse massacre determinou não apenas o fim da rebelião Satsuma, mas também o fim dos samurais como um todo e a consolidação do Império Japonês. E para finalizar, vou deixar aqui 2 recomendações para vocês. A primeira é escutarem a música Shiroyama, de Sabaton. A música conta a história da batalha de Shiroyama. E a segunda indicação é assistir o filme O Último Samurai. Apesar de ser um filme romantizado sobre a rebelião Satsuma, e por exemplo, tem invenções, como por exemplo, colocar um americano como um herói final, que nunca aconteceu, ele consegue tratar bem a honra militar dos samurais na luta por sobrevivência. No caso, no filme nós temos o Katsumoto, que é a figura que representaria o Saigo. Fica aí as 2 indicações para escutar e assistirem. No mais, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado do episódio. É o primeiro episódio mais longo que eu gravei totalmente sozinho. Então, deixe seu feedback lá no Instagram. Nos siga no Instagram, inclusive, @mundinho de história. Se você tiver interesse e condições, pense em nos financiar lá no Catarse. O link está lá no Instagram. Com qualquer valor mensal, você pode ajudar esse podcast a manter no ar. E eu vejo todos vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima.